Talvez você nem tenha percebido, mas o seu corpo vem tentando te avisar há muito tempo. Um aviso silencioso, discreto, mas cheio de sabedoria. Quando um homem acorda e percebe que aquela vitalidade matinal que sempre esteve ali começou a desaparecer, o primeiro pensamento costuma ser: deve ser a idade. Mas não é. O corpo não desliga de um dia para o outro. Ele apenas tenta se adaptar a uma rotina que, aos poucos, foi se esquecendo de cuidar dele. Quantas vezes você acorda cansado, pega o celular antes mesmo de respirar fundo e sente que o dia já começa pesado? A mente acelerada, o coração ansioso, o corpo tenso. E por dentro, algo parece mais lento, como se a força de antes estivesse adormecida. Não é falta de vontade, é falta de energia vital. E isso tem solução, porque o mesmo corpo que um dia reagia com vigor ainda está aí, esperando um novo comando. Eu sou a doutora Lívia Torres e quero te mostrar que o tempo não é inimigo, é apenas um mensageiro. Ele mostra o que precisa ser revisto, o que merece atenção e o que ainda pode florescer. A verdade é que, em apenas 3 minutos por manhã, você pode começar a reativar o que parecia perdido. Não com remédios caros, mas com presença, movimento e consciência. Pequenos gestos que restauram a circulação, despertam a vitalidade e reacendem algo que o estresse e a pressa tentaram apagar. Pense nisso. Há quanto tempo você não acorda com leveza, sem pressa, sentindo que seu corpo está vivo, inteiro, pronto para o dia? Às vezes, o que falta não é força, mas reconexão. O corpo fala, com o cansaço, com a falta de apetite, com o desânimo, e tudo isso é apenas um pedido por atenção. Quando você aprende a ouvir, ele responde. Então, respire fundo agora. Sinta o ar entrando, o peito se abrindo, o coração batendo. Esse é o primeiro passo. E se este vídeo fizer sentido para você, curta e se inscreva no canal. Assim, você ajuda a espalhar uma corrente de bem-estar, equilíbrio e cuidado. Porque quando um homem volta a cuidar de si, ele não muda só o próprio corpo. Ele muda sua energia, sua confiança e a forma como vive. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por um caminho simples, mas transformador. Um ritual matinal que pode restaurar a potência, a vitalidade e, acima de tudo, o prazer de se sentir vivo novamente. Quantas vezes você já acordou com a sensação de estar cansado antes mesmo do dia começar? O corpo pesado, a mente acelerada, um nó invisível no peito. Você levanta, faz o café, liga o celular e em poucos minutos já está mergulhado em mensagens, tarefas e preocupações. O coração bate mais rápido, a respiração fica curta e a vida vai passando no piloto automático. Uma sequência de dias em que você está sempre presente para os outros, mas raramente para si mesmo. Lembro de um paciente que me disse: doutora, eu não sinto mais vontade de nada. Só cumpro o que preciso e espero o dia acabar. Ele não estava doente, mas estava esgotado, fisicamente, emocionalmente e silenciosamente. Esse tipo de cansaço não aparece em exames. É o peso das pequenas negligências diárias. A falta de sono, a comida apressada, a respiração curta, o tempo que nunca sobra. E quando o corpo começa a falhar, a mente se culpa. Deveria me cuidar mais. Deveria ser mais disciplinado. Mas a verdade é que não se trata de disciplina. É sobre reconexão. Nos ensinaram a tratar o autocuidado como luxo, quando na verdade ele é sobrevivência. O corpo fala com sinais sutis, a falta de energia, a irritação constante, a queda de desempenho, o desânimo sem motivo aparente. São pedidos de pausa, pedidos de presença. Mas entre as obrigações, o medo de parar e o peso das responsabilidades, acabamos adiando o cuidado, como se houvesse sempre tempo depois. Só que o corpo não espera. Ele sente, armazena e responde. Agora imagine, por um instante, acordar e não se apressar. Apenas respirar, sentir o ar preencher o corpo e devolver um pouco da calma que o mundo tirou. Em vez de começar o dia em correria, começar com presença. Um gesto simples, mas profundamente transformador. Pode ser um copo de água, uma respiração lenta,
um minuto de silêncio antes de pegar o celular. Pequenos rituais que dizem ao corpo: eu estou aqui, eu me importo. E é nesse instante que algo muda. O coração desacelera, a mente clareia e o corpo começa a responder. Porque o equilíbrio não chega de fora, ele desperta de dentro. No momento em que você decide cuidar, mesmo que por 3 minutos. Hoje pode ser o primeiro. Respire fundo, olhe para si e lembre-se. Você não precisa recomeçar perfeito, só precisa começar presente. O corpo tem uma linguagem própria, e quando a mente grita, ele sussurra. Às vezes, o que chamamos de cansaço é, na verdade, um pedido de socorro que vem do fundo. Dor nas costas, ombros tensos, sono leve, respiração curta. Tudo isso é o corpo tentando dizer: eu preciso de pausa. Mas como pausar em um mundo que nos cobra movimento constante? A resposta não está em fazer mais, mas em sentir mais. Sentir o próprio corpo, o próprio tempo, o próprio limite. Quantas vezes você já percebeu que, mesmo parado, a sua mente continua correndo? O corpo está no sofá, mas o pensamento ainda está no trabalho, nas contas, nas preocupações. Vivemos presos entre o que já passou e o que ainda nem aconteceu, e esquecemos de existir no único lugar que realmente cura, o agora. E é nesse agora que o corpo se reorganiza, que a energia volta a circular, que a mente encontra sossego. Você já reparou como o estresse muda até a forma de respirar? Quando estamos tensos, inspiramos pouco, expiramos rápido. O ar entra, mas não preenche. A oxigenação cai, o coração acelera e o cérebro entende. Perigo. Mesmo quando não há nenhum. Esse ciclo silencioso é o que drena a vitalidade de muitos homens e mulheres todos os dias. Mas basta alguns minutos de respiração consciente para começar a mudar tudo. O corpo entende o sinal, os vasos relaxam, o batimento desacelera e o cérebro finalmente acredita: estou seguro. O que aconteceria se, em vez de lutar contra o cansaço, você o escutasse? Se por um momento aceitasse que parar também é progresso? Deixe essa pergunta no ar por um instante. Talvez o que você esteja buscando, mais energia, mais disposição, mais prazer em viver, não esteja em fazer diferente, mas em estar presente. Experimente um gesto simples agora. Feche os olhos por 10 segundos e sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Perceba o peito se expandindo, o ar roçando as narinas, o corpo respondendo com calma. Essa é a forma mais antiga e poderosa de cura que existe. A conexão entre o corpo e a mente. E se você quiser, compartilhe comigo nos comentários. O que o seu corpo tem tentado te dizer ultimamente? Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para ouvir de verdade. Porque quando você escuta o corpo com gentileza, ele começa, pouco a pouco, a contar o caminho de volta à sua própria paz. Certa vez, um homem me contou que vivia com uma sensação constante de peso no peito. Não era dor, não era cansaço físico. Era como se algo dentro dele tivesse perdido o ritmo. Ele dizia que tudo parecia igual todos os dias. O mesmo despertador, o mesmo café, o mesmo silêncio depois que todos saíam de casa. E no fundo, uma pergunta insistente. Quando foi que eu comecei a viver no automático? Enquanto me falava, percebi que seus olhos buscavam algo que ele mesmo já não sabia nomear. Talvez leveza, talvez sentido, e eu pensei, quantos de nós também estamos assim? Presentes no corpo, mas ausentes de nós mesmos. A verdade é que o corpo sempre avisa quando a alma está cansada. Ele grita na forma de dores, tensões, insônia, palpitações, esquecimentos. O corpo fala com sintomas quando a emoção não encontra espaço para ser sentida. É como se dissesse: se você não me escuta com o coração, eu falo com o corpo. E quanto mais ignoramos, mais alto ele grita. O curioso é que muitas vezes o sintoma não quer ser combatido, ele quer ser compreendido, porque por trás da dor existe uma mensagem. Já reparou que o coração bate mais rápido quando você se preocupa, ou que o estômago aperta quando algo te aflige? O corpo é o espelho da mente. Ele sente o que você pensa, reage ao que você esconde, se fecha quando você se cala.
Mas algo bonito acontece quando por um instante você decide simplesmente parar e escutar. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser cura. A respiração, antes automática, volta a ser um abraço interno. Um dia, esse mesmo homem me disse que começou a acordar 5 minutos mais cedo. Não para ver o celular, nem para correr contra o relógio, mas apenas para ficar em pé diante da janela, em silêncio. Ele dizia que, nos primeiros dias, era estranho, até desconfortável. Mas depois, algo mudou. Doutora, ele disse, descobri que o sol nasce diferente quando a gente está presente para ver. E foi ali que entendi. O autocuidado não começa com grandes transformações, mas com pequenas presenças. O corpo floresce quando é olhado e a mente descansa quando se sente ouvida. Às vezes, tudo o que precisamos é de um instante de atenção, um suspiro consciente, um amanhecer em paz. Porque é nesse momento, simples, silencioso e real, que o corpo e a alma voltam a caminhar juntos. Há um momento na vida em que o corpo cansa de pedir socorro e a alma decide sussurrar: ouça-me antes que eu me cale. É nesse ponto, entre o esgotamento e o silêncio, que muitos descobrem o verdadeiro sentido do recomeço. Porque o recomeço não acontece quando tudo melhora, mas quando finalmente escolhemos olhar para dentro, sem culpa, sem pressa, sem máscaras. Durante anos, aprendemos a resistir, a seguir em frente mesmo sem fôlego, a sorrir mesmo cansados, a cuidar dos outros enquanto deixamos de cuidar de nós. Só que chega um dia em que o corpo começa a cobrar a presença que negamos a ele. E então percebemos, a dor não era o fim, era apenas um convite para mudar o ritmo, para desacelerar, para voltar ao próprio eixo. Quantas vezes você tentou consertar o que sentia apenas mudando o que fazia? Quantas vezes acreditou que ser forte era suportar tudo calado? A verdade é que força não é resistir até quebrar. Força é saber parar antes de se perder. É ter coragem de admitir que precisa de cuidado, que o corpo pede pausa, que a mente clama por leveza. Há algo profundamente libertador em aceitar que você não precisa ser o mesmo todos os dias. Que pode haver dias de silêncio, de dúvida, de cansaço, e que isso também faz parte do processo de cura. O corpo se refaz nas pausas e a mente encontra paz no instante em que deixamos de lutar contra o que sentimos. É ali, na entrega, que o equilíbrio começa a nascer. Imagine-se agora respirando fundo, sentindo o ar percorrer todo o seu corpo. Cada respiração é um lembrete. Ainda há tempo, ainda há vida, ainda há força. O corpo que antes gritava por atenção, agora aprende a falar com calma. E você, que antes corria de si mesmo, começa a se encontrar. Hoje, o convite é simples. Reserve 3 minutos do seu dia para estar consigo mesmo. Feche os olhos, respire e apenas observe, sem julgamentos, sem expectativas, apenas presença. Porque o primeiro passo para transformar a sua saúde e o seu bem-estar não começa no que você faz. Começa em quem você decide ser a partir de agora. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita, e quase sempre a gente só entende quando para. Por muito tempo, eu mesma acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era fraqueza. Mas um dia o corpo não pediu licença. Ele simplesmente parou. E foi nesse silêncio que eu percebi. Saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo o que carregava tentando parecer forte. Foi simples e foi libertador. Naquele momento, percebi que o cuidado começa quando a gente se escuta e que o corpo, quando é ouvido, se torna o maior aliado da mente. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um novo ritmo. A transformação não chega de um dia para o outro. Ela acontece no instante exato em que você decide que merece paz. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Respirações profundas,
Um copo d'água pela manhã, um sono restaurador, pequenos movimentos, momentos de silêncio. Escreva o que sente, celebre o que conquista e lembre-se: saúde não é perfeição, é presença. A cada escolha consciente, você se aproxima da sua versão mais leve, mais inteira, mais viva. Imagine acordar e sentir que, enfim, corpo e mente estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si mesmo, só caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser obrigação e se torna um gesto de amor. Se essa mensagem te tocou, talvez seja porque você também esteja pronto para um novo começo. Cuide de si com o mesmo carinho que dedica aos outros. E lembre-se, a saúde não é um destino, é um caminho, e cada passo, por menor que pareça, já é uma forma de cura. Eu sou a doutora Lívia Torres e estarei aqui, caminhando ao seu lado, para lembrar que o recomeço sempre começa dentro.